E um vírus preocupa as autoridades do mundo. Ele surgiu na Ásia e é capaz de matar mais de 70% dos infectados e não pode ser curado, nem há vacina disponível, Paloma. O Nipah não tem vacina ou tratamento específico ainda. E a taxa de mortalidade chega a 75%. Um vírus vindo da Ásia, ligado a morcegos. Calma, se isso soou familiar, não é coincidência. Poucos anos atrás, o mundo inteiro parou por causa da Covid-19. Milhões de mortos, economias destruídas e um trauma coletivo que até hoje não foi superado. E agora, curiosamente, surge um novo alerta, quase na mesma época do ano em que a Covid começou a ser comentada. Outro vírus asiático, também associado a morcegos, mas com um detalhe que assusta ainda mais: ele pode ser muito mais letal. A gente está falando do vírus Nipah, que já colocou aí mais de 100 pessoas em quarentena na Índia, pode atacar diretamente o cérebro e tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 70%. Países da Ásia já reforçaram medidas de segurança e a própria OMS colocou o Nipah na lista de patógenos com potencial epidêmico. A pergunta agora é inevitável, né? Isso pode virar uma nova pandemia? Esse vírus pode chegar no Brasil? No vídeo de hoje você vai entender o que é o vírus Nipah, por que ele está preocupando tanto os especialistas e qual que é a diferença dele para a Covid e se existe risco real desse pesadelo se espalhar pelo mundo. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Um vírus vindo da Ásia que teria como hospedeiro natural uma espécie de morcego. Então essa história parece bastante familiar pra gente, né? A gente já ouviu isso antes. E o pior, a gente ouviu e viveu um dos períodos mais traumáticos da história recente por causa dessa desgraça. Até hoje, tem gente tentando se recuperar dos impactos da maldita pandemia da Covid-19, que se estendeu ali entre 2020 e 2023 mais ou menos. Foram tempos difíceis que marcaram bastante, né? Marcaram o mundo inteiro. E agora, curiosamente, na mesma época do ano em que a Covid começou a ser comentada lá em 2020, surge de novo a notícia de um vírus vindo da Ásia e vindo do morcego. Vírus Nipah. Esse vírus, cujo hospedeiro natural é uma espécie de morcego indiano do gênero Pteropus, ou Pteropus, enfim, já integra a lista de vigilância prioritária aí da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e agora volta a assustar o mundo inteiro. E ele está na lista ali dos patógenos, né, dos bichinhos que causam doença, que a Organização Mundial de Saúde acha que a gente tem que estar sempre atento, porque pode ser uma potencial doença que pode causar uma epidemia, uma pandemia. O Nipah, a gente sabe que é um vírus que vem oriundo desses morcegos, que o pessoal chamava antigamente de macroquirópteros, né? A classificação mudou um pouco, né? É o Inquiróptero e Anquiróptero. São aqueles morcegos frugívoros que têm umas asas grandonas, o morcego raposa. Eles não são comedores, não são sugadores de sangue, não. Eles são comedores de frutos. Eles comem frutos. E aí o que acontece? Você já tinha identificado o Nipah vírus em criação de porcos lá na Malásia. Por que isso acontecia? Porque o morcego, ele é um morcego frugívoro, ele come frutinha. Então ele comia as frutinhas e a frutinha que caía com a saliva dele, que esse vírus é um vírus dos paramyxovírus, que é do mesmo grupo do sarampo, e aí então me lembra de falar sobre isso depois. Esse vírus, ele é passado pelas secreções, um pouco semelhante ao vírus da raiva, sabe? O porco vai lá, comia o fruto que foi mordido por esse morcego, se contaminava, e aí o ser humano se contaminava com esses porcos, com essas criações. O vírus Nipah, ele é um patógeno extremamente letal que teria atingido pelo menos 5 pessoas na Índia nos últimos dias, vem causando grande preocupação na Ásia e agora, com essas notícias chegando também ao Ocidente, o alerta já começa a se espalhar pelo mundo inteiro. Tô com medo da gente viver aqueles tempos terríveis do coronavírus, né? E para ninguém achar que isso aqui é exagero ou é puro sensacionalismo, alguns países asiáticos já reforçaram as suas medidas de segurança por causa desse vírus, tá? Não é à toa, né? O Nipah, ele é bem perigoso. Segundo a OMS, o Nipah está entre as 10 doenças prioritárias, junto já com a Covid-19. Os aeroportos já estão em alerta. Foi emitido agora há pouco, né, esse alerta dizendo que o mundo inteiro precisa começar a tomar as precauções, porque ele poderia sim ser uma epidemia ali como a Covid-19. Cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena na Índia por causa do surto do vírus no país. A doença tem um índice de letalidade muito alto, está na lista da OMS de patógenos com potencial epidêmico. Esse isolamento ele começou depois que 2 profissionais de saúde foram atendidos no início de janeiro após contraírem o vírus.
O Nipah, ele é tratado como prioridade pela Organização Mundial da Saúde justamente por sua capacidade de provocar uma epidemia. Vale destacar, né? Hoje não existe vacina para prevenir a infecção, nem medicamento capaz de curá-la. A infectologista Rosanna Richtman, do grupo Santa Joana, explicou ao G1 que o vírus é extremamente agressivo do ponto de vista do sistema nervoso central. Segundo ela, os sintomas iniciais são parecidos com os de qualquer virose: dor de cabeça, dor no corpo, febre. Só que em poucos dias isso pode evoluir para alteração do nível de consciência, com risco de sequelas neurológicas e até mesmo a morte. O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite, que é o inchaço do cérebro. E apesar de ser uma doença zoonótica, ou seja, transmitida de animais para humanos, também pode ser passada de pessoas para pessoas. Os principais reservatórios são morcegos frugívoros e porcos. O vírus ainda pode ser transmitido por meio de alimentos contaminados. A infectologista e patologista Carolina Lázari, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, explicou à revista Veja que o Nipah tem uma forte afinidade pelo cérebro. Nem todos os sintomas aparecem logo de cara. Algumas pessoas desenvolvem sinais parecidos com gripe, febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, tontura. Outras apresentam dificuldades respiratórias, encefalite, com confusão mental, desorientação, sonolência e até convulsões. Quando o vírus avança rápido, o risco é de coma e morte, como eu já falei. Em casos mais graves, quem sobrevive ainda pode ficar com sequelas neurológicas por muito tempo. Os sintomas para o Nipah vírus, eles são sintomas que no começo se parecem com sintomas da gripe, o que mascara muita coisa. Só que ele não é um vírus que ataca apenas vias respiratórias, ele ataca o sistema nervoso. E aí, atacando o sistema nervoso, é que está o problema. Porque mesmo que você se cure, você vai ficar com sequelas graves. Sequelas graves, entende? Por isso que vai ser importante o uso do soro. Assim como o vírus da raiva, a vacina só não vai ser o suficiente. O soro também vai ter que ser aplicado, pelo menos é o que tudo indica. E para fechar esse pacote de boas notícias, a taxa de mortalidade pode chegar aí, em quem contrai esse vírus, a 70%, tá? Então a gente está falando de um patógeno extremamente letal. De cada 10 pessoas infectadas, a estimativa é de 4 a 7 pessoas acabarem morrendo. E é justamente por ser tão agressivo, segundo aí alguns especialistas, essa alta letalidade acaba tornando o vírus mais difícil de se espalhar. Será mesmo? Quando o vírus tem uma alta taxa de letalidade, ele tem uma dificuldade maior de prosseguir. Não vê o caso do Ebola, por exemplo? O Ebola também é um outro vírus que se espalha, meu amigo. Já era, Ele tem uma taxa de letalidade altíssima. Só que exatamente por ele ter uma taxa de letalidade muito alta, ele não se espalha tanto. Porque ele já mata a população. Essa taxa alta de mortalidade acontece justamente porque não existe um remédio específico e muito menos uma vacina contra esse vírus, como eu já tinha falado, E é aqui, na minha opinião, está a grande diferença em relação à Covid. A Covid foi algo novo, entre aspas. Já o Nipah, ele não é um vírus que surgiu agora, tá? Nem algo descoberto ou criado recentemente. Ele foi identificado pela primeira vez entre 98 e 99, durante um surto na Malásia, mas exatamente aí em Kampung Sungai Nipah, a chamada Vila do Rio Nipah, que é de onde veio o nome da doença. Naquela época, as pessoas desenvolveram encefalite, que é a inflamação do cérebro, e segundo os registros das autoridades, houve 265 casos confirmados de encefalite aguda e mais de 100 mortes. Depois disso, outros surtos aconteceram ao longo dos anos, como em 2001, 2018 e 2019, mas nenhum chegou perto da gravidade do primeiro, no fim dos anos 90. Mesmo assim, depois de tantos anos conhecendo a doença, até hoje não foi encontrado nenhuma solução para esse vírus, E isso é o que preocupa. Mas ok, dito tudo isso, a grande pergunta agora é: esse vírus pode chegar ao Brasil ou até se espalhar pelo mundo, como aconteceu com aquele outro vírus asiático que a gente conhece tão bem? O vírus virá para o Brasil? Vamos lá, Segundo os especialistas, embora o vírus seja tratado como prioridade pela OMS, ele não é visto como um provável causador de uma pandemia. A infectologista que eu já citei antes, a Rosanna, ela explica que a maior preocupação em relação ao vírus fica concentrada na Índia e em países vizinhos que possuem o principal hospedeiro do patógeno, o morcego frutífero indiano do gênero Pteropus. Até hoje, não existem registros da doença no Brasil, nem em outros países da América Latina. E de acordo com os especialistas, isso acontece justamente porque esse hospedeiro principal não existe por aqui. Isso poderia deixar a gente mais tranquilo, certo? E de certa forma, até deixa mesmo. Mas, porém, entretanto, todavia, vamos ser sinceros, a Covid não se espalhou pelo mundo inteiro por causa do seu hospedeiro natural. O problema começou justamente quando o vírus passou de humano para humano. No início, ninguém levou a sério e depois
deu no que deu. E no caso do Nipah, né, os próprios especialistas já disseram que ele também pode ser transmitido entre pessoas. Então eu não sei até que ponto dá pra gente e o resto do mundo ficar tranquilo, achando que não existe chance nenhuma de acontecer outra pandemia. Então se descobriu que esse vírus agora ele tem o potencial de passar de humano para humano. Isso é um problema sério. Se ele passa de humano para humano, você pode sim ter um problema sério como você teve na Covid. Essa é uma realidade, ela existe. Tanto é que você tem a OMS muito preocupada com o que está acontecendo, estudando inclusive esse vírus. E não pensa que os países que lidam com guerra também não estão preocupados com isso não, porque isso é uma arma de guerra também, um potencial biológico, tá? A realidade seja dita. E tem mais um detalhe importante, a Covid chegou aqui com força justamente na época do carnaval. E quando muita gente viaja, o país fica cheio de turistas e um monte de estrangeiro entra no Brasil. Então, é bom a gente abrir bem os olhos. Agora eu quero lembrar o seguinte, aí agora falando sobre uma perspectiva apocalíptica, tá? Mas lembre-se, isso aqui é uma especulação. Tá. Lembra que ele é do mesmo grupo dos vírus do sarampo. E o sarampo, cara, é um vírus de aerossol, que é pior ainda do que a Covid. Um vírus de aerossol significa que se tu entrar numa sala de aula contaminado, tu contamina 95% das pessoas. Não são gotículas, é o ar. É o aerossol, ele espalha de uma forma meio, assim, bem mais vaporizada. Nossa. E aí o que acontece? Não é assim que ele se transmite, tá? Ele está sendo transmitido pela saliva, etc., secreções, contato direto, mas se essa possibilidade existir, se um dia ele muta, você pode ter uma pandemia em cima disso aí. Então, parece bobeira, o que eu tô falando aqui não é para alarmar ninguém, tá? Não é assim que ele é passado, parece estar controlado, o índice de letalidade é alto e por isso ele fica um pouco mais isolado. Mas quando a gente trabalha com zoonoses, quando a gente trabalha com pandemia, essas modelagens, que são feitas por cálculos de modelagem, são cálculos muito pesados de comportamento viral, etc., elas indicam que, de tempos em tempos, nós teremos surtos virais. Isso é certo. Assim como tivemos a influenza, assim como tivemos a Covid, nós vamos ter outra. A ideia é que isso seja de 100 anos, mas ela pode reduzir o tempo justamente porque nós somos cosmopolitas, porque nós agora somos mais globais, porque agora os transportes são mais fáceis. Então isso pode acontecer, entende? Então é um vírus a ser estudado. É um vírus a ser estudado com um potencial muito, muito grande. Porém, eu quero lembrar, aqui no Brasil não tem esse tipo de morcego, que é o tipo de morcego característico de reservatório, tá? A não ser que o nosso morcego aqui, que são os antigos microquirópteros, né, se contamine, que é uma possibilidade também, não vou negar. Mas até o momento, o reservatório são aqueles morcegos com cara de raposa. Claro, né? Não dá pra sofrer antes da hora, mas acreditar que não existe chance desse vírus chegar até aqui, eu acho que é um pouco loucura, não é? O mais realista é entender que o risco pode ser pequeno, mas não é inexistente. De qualquer forma, agora é esperar por mais informações, até porque essas notícias ainda são recentes, muita coisa pode mudar, e resta acompanhar como que a Índia vai lidar com esses primeiros casos e observar se isso vai ficar restrito por lá ou se pode acabar se espalhando. A torcida é para que tudo seja controlado o mais rápido possível, que o estrago não seja maior, né? E você? O que você acha? Você acha que essa doença pode vir para cá? E se chegar, acredita no risco de uma nova pandemia? Já pensou, cara? Tem que passar por isso de novo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Deixa a sua sugestão também para os próximos vídeos. Até mais. Tchau.